Olá pessoal, alunos do sétimo ano B da Escola Felipe de Brum e pais e alunos da Escola Júlio Manweiler do sétimo ano A e B. Uma boa tarde a todos vocês. Eu falei assim porque eu dou aula nas duas escolas e como o conteúdo é o mesmo para ambas, né? Não tem por que eu elaborar dois vídeos, basta eu especificar que é para essas três turmas. Então, sétimo ano B da Escola Felipe de Brum e sétimo ano A e B da Escola Júlio Manweiler. Bem como todos já sabemos, esse período de recesso por conta do coronavírus, ele aumentou, né? Então, o nosso retorno previsto, a previsão de retorno é lá em maio, né? No dia 3 de maio. Então, durante esse período que os alunos estarão em casa, cada professor vai criar métodos de estar atendendo esses alunos, estar atendendo vocês, alunos, para que vocês não tenham prejuízos de aprendizagem, para que vocês continuem estudando mesmo que em casa, ok? Então, cada professor vai criar seu canal, seja um blog, seja material impresso. Eu optei primeiramente pela videoaula, que é isso que vocês estarão vendo agora, né? Que seria uma aula através aqui de um pequeno vídeo. Na verdade, será uma sequência de vários vídeos para poderem ser enviados pelo WhatsApp, que ele também tem que ser vídeos pequenos, ok? Então a gente vai dar início hoje a uma primeira aula online, que seria a aula sobre verbos. Pessoal, verbos, eu posso dizer para vocês que são as palavras mais importantes, talvez, daqui até o terceiro ano do ensino médio, para que vocês consigam compreender as matérias de gramática da língua portuguesa. O verbo é a base central da análise a partir de agora. Se a gente não conseguir, não aprender ele de verdade agora no sétimo ano, a gente que eu digo, vocês irão sofrer muito com o que está por vir, ok? Então a gente vai pegar com bastante carinho, tentar explicar ao máximo para vocês o que é esse verbo. Eu acredito que os professores do ano passado já trabalharam alguma coisa com vocês. A gente está dando a continuidade. Então, quem é esse verbo, né? Olha lá, ler, falar, estudar, brincar, sorrir, respeitar, amar. Olha aí, tantas coisas que a gente faz e recebe ao longo do nosso dia, né? Então, a gente podia dizer que o verbo é a palavra que expressa ação, estado e ação da natureza. A gente vai partir primeiramente, para nós não nos perdermos ou ficarmos confusos, vamos pensar que verbo nada mais é que uma ação. Nesse primeiro momento a gente vai falar que verbo é todo tipo de ação, ok? Verbo igual ação. Olha lá, tanto de ação que a gente faz ao longo do dia: escovar, caçar alguma coisa, lavar, abrir, ralar, urinar, aspirar, né? Misturar. Imagine só a vida de vocês. Vamos pegar lá desde o momento que vocês estão dormindo no período da manhã, se vocês vão acordar, até vocês pegar aquele momento que vocês acordam, até sair para a escola, o tanto de ações que vocês não fazem. Quer ver? Vocês acordam, vocês abrem os olhos, às vezes boceja, vai lá, caminha até o banheiro, anda até o banheiro, andar, caminhar, escovar os dentes, lavar as mãos, vocês piscam, né? Piscar, vocês vão tomar um café, vocês vão se vestir, né? Vocês vão se despedir, talvez, dos pais, e vocês vão abrir a porta, vocês vão caminhar novamente, vocês vão abrir o portão, até que vocês saiam de casa. Lógico que tem muitas outras ações que vocês fizeram sem perceber ao longo de todo desse período que vocês ainda estavam em casa, tipo falar, conversar, entre outras muitas ações. E essas ações são chamados verbos. Se a gente pensar, vocês até agora estudaram várias classificações das palavras na língua portuguesa. Então tinham palavras que se chamavam substantivo, não sei se vocês vão lembrar, o ano passado, que era o nome das coisas. Por exemplo, né, um aparelho que faz ligação, ou é telefone ou é celular, é um substantivo, é o nome daquele aparelho. O meu nome é Maria, mas essa Maria também
ela é uma mulher, ela é uma moça, ela pode ser um adolescente. Tudo isso são nomes de seres ou de objetos, né? Isso eram nomes. Daí tinha aquelas palavrinhas que vocês usavam para indicar uma qualidade da pessoa. Lembra? Se ela era alta, bonita, baixa, os famosos adjetivos. Alta, bonita, feio, baixo, verde, amarelo, né? Azul. Tinha as palavrinhas também que usam para indicar números, indicar quantidades. Lembra os numerais? Né? Os numerais também vocês estudaram, que eram 1, 2, 3, 4, 5, por extenso, né? Quando se escreve por extenso é o numeral, né? Lá primeiro, segundo e terceiro, numerais ordinais, né? Um terço, um quarto, um quinto, os numerais fracionários, né? Dobro, triplo, quádruplo, que é os numerais multiplicativos. Vocês também estudaram outro tipo de palavra chamado artigo, que era o a, os, as, uma e uns, umas, né? Que também tinha a função de indicar se algo era masculino e feminino, se era um ou mais pessoas, né? Essa era a função do artigo. Então vocês já tinham visto vários tipos de palavras que tem na língua portuguesa, que são palavras normais, comuns, que a gente usa no dia a dia. Agora vocês então estão entrando nos verbos. A função do verbo é indicar uma ação que estará sendo feita por algo ou por alguém. Vamos pensar na seguinte frase assim, ó. Maria comprou um carro. Olha lá que frasezinha bem tranquila. Qual que foi a ação feita nessa frase aí? Maria comprou um carro. Vamos pegar Maria. Maria é uma ação? Não, Maria é o nome de uma pessoa. Comprou. Comprar é uma ação. Você vai sair da sua casa para fazer a ação de comprar alguma coisa. E carro é ação? Não, carro é o nome de um objeto chamado carro. Olha aí, vamos pegar aqui na imagem aqui, ó, lavar, né? O rapaz lavou os pratos. Qual que é a ação que ele está fazendo aí? A ação de lavar os pratos. Ué, professor, mas você falou lavou. Mas lavou é derivado da palavra lavar. Também continua sendo verbo, é uma ação, lavou. Eu lavarei, eu lavava, e assim por diante. Olha lá. Abrir. O homem abre a lata. O homem não é ação, é o nome daquele ser que está ali. Lata também é o nome desse objeto, mas a ação que ele está fazendo sobre ela é a ação de abrir. Ele abriu, ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade para a gente entender um pouquinho de quem é o verbo. Olha lá. Aqui eu não vou ler todos para vocês entenderem, mas olha o tanto de... Isso aqui, pessoal, não é um terço, não é nem a metade do que temos de verbos na língua portuguesa, né? Ultrapassa os 5.000 verbos. Vocês não precisam saber todos eles. São coisas naturais que vocês fazem no dia a dia. Nada que vai aparecer, nenhum verbo é uma coisa que é anormal para vocês. São coisas que vocês fazem, ações que vocês fazem ao longo do dia a dia. E essas ações, elas têm um nome delas, né? Por exemplo, se eu pego uma pedra, né? E o meu propósito é acertar um cachorro, eu vou usar a ação de atirar, de lançar, de arremessar. Olha lá, só numa ação pode ter vários nomes, né? Atirar, arremessar, jogar e assim por diante. Então a gente tem várias ações, vários movimentos que a gente faz ao longo do dia a dia, e esses movimentos têm nomes variados, tá? Ok? E tem algumas ações que vão ter um nome só, que é só aquele nome, beleza? Vamos lá. O nosso cotidiano é um conjunto de ações que fazemos repetitivamente, mesmo durante o sono. Porque ali no sono, pessoal, olha o tanto de coisa que a gente está fazendo dormindo. A gente faz ação dormindo. A gente a gente só para de fazer ação quando a gente morre, né? Aí acabou. Mas ao longo da nossa vida, mesmo que dormindo, a gente faz ações. A gente, olha lá, a gente respira, nós respiramos, vem do verbo respirar. Nós sonhamos, de verbo da ação sonhar. Nós bocejamos, da ação bocejar. Nós mexemos, nós não ficamos o tempo todo parado. A gente tem movimentos ali. Até quando você respira, a sua barriga mexe. Então a gente está mexendo alguma coisa. Ali a gente também dorme, obviamente. A gente às vezes bate, porque a gente se movimenta, bate o pé na cama, bate o pé às vezes na parede.
a gente se vira, a maioria de nós dificilmente vai deitar e vai permanecer naquela posição durante todo o período de sono. Olha lá, então a gente tem aqui, só nesse pedaço aqui, um monte de ações que a gente faz ao longo do nosso período dormindo. Se dormindo a gente já faz tantas ações, imagine acordar. Né? Então, olha lá, ações, pessoal, verbo são as nossas ações que a gente faz ao longo da nossa vida. Né? A gente tem que compreender, pessoal, que os verbos, na forma, sem eu conjugar ele, que a gente vai entender o que eu conjugar daqui a pouco, eles têm uma forma natural, né? E essa forma natural, eu posso dizer que as palavras que indicação, ou elas terminam em ar, em er ou em ir. Como assim? Vamos lá. Olha lá. Verbos em sua forma natural. Por que eu estou falando em forma natural? Porque o cantar é o verbo. Mas eu posso modificá-lo ele para indicar que eu fiz o negócio ontem, por exemplo. Em vez de cantar, eu vou falar eu cantar ontem. Não. Eu cantei ontem. Né? É falar. Eles falar. Opa! Eles falar. Não. Nós falar amanhã. Não, é nós falaremos amanhã. Então a gente não usa ele só na forma natural. A gente vai já na forma conjugada, que eu já vou explicar o que é. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Olha lá no ar. Aqui, pessoal, é só uns exemplos, tá? Mas existem, principalmente no ar, que é o que mais tem. Existem milhares de verbos, como eu disse lá atrás. Então lá, verbos terminados em ar: cantar, falar, admirar, sonhar, rodar, viajar, roubar, assobiar, desligar, sambar, escutar e assim por diante. Olha lá, ir, né? Bater, receber, correr, entender, desfazer, fazer, reverter, beber, ir, partir, sair, dividir, repetir, dormir, latir e assim por diante. Então esses verbos são na forma natural. Então a gente pode dizer, vocês têm que entender, então, quais são as terminações das nossas ações, dos verbos que existem na língua portuguesa. Os verbos da língua portuguesa ou terminam em ar, em er, ou ir, né? Ar, ir ou ir. Ok? Tudo certo? Qualquer coisa, só me chamar no privado que a gente tira as dúvidas de vocês. Olá! Vamos entender o que é o verbo conjugado lá. Porém, nós não usamos os verbos apenas da forma natural. Dependendo de quem está fazendo a ação, em qual momento ocorrem essas ações, se ela está acontecendo a ação no passado, se a gente quer representar uma ação do presente, uma ação do futuro, nós vamos criar pequenos derivados desses verbos a partir de um processo chamado conjugação verbal. O que é isso, a conjugação verbal? Talvez você já tenha visto, mas vamos relembrar. O verbo cantar. O verbo cantar, para eu usar ele, eu não vou usar sempre só a forma natural cantar. Se eu quero indicar uma coisa passada que eu fiz, eu vou falar eu cantei. Mas se eu quero indicar uma coisa no momento que outras pessoas estão fazendo, eu falo eles cantam. Né? Se eu quero falar estou falando diretamente com mais de uma pessoa, eu falo vós cantareis, né, no futuro. Olha lá, eu ou ele cantava na igreja, olha lá. Tudo referente, isso aqui são todos derivados do verbo cantar. O que eu fiz com o verbo cantar? Eu conjuguei esse verbo para eu utilizar indicando ou coisas do passado, ou coisas do presente, ou coisas do futuro. O verbo correr. Olha lá. Corríamos, né? Quem corríamos? Vamos lembrar? Nós corríamos, né? Olha lá, algumas pessoas correm, eles correrão, eu correrei, eu corria, eu corro, eu correrei e assim por diante. A mesma coisa com os verbos terminados em ir, ó. Eu parto, tu partes, ele partia, nós partimos, eles partiriam, tu partiste, eles partirão. Morder, olha lá. Eles morderam, eles mordem, nós mordíamos, vós mordestes. E assim, cada verbo a gente vai conjugar ele em inúmeras formas. Apenas para eu dizer coisas que eu estou fazendo,
usar o cantei, tipo assim, olha lá, o tanto que eu posso usar e indicar que eu fiz a ação de cantar. Eu cantei, eu cantava, eu cantara. Agora para indicar o presente, olha lá, eu canto. Para indicar o futuro, eu cantarei, eu cantaria, ok? Então são várias formas de usar o cantei só para indicar uma coisa que eu fiz. E aí tem várias outras pessoas agora que vocês vão conhecer ou rever que podem conjugar o verbo. Tranquilo? Então o que é conjugação verbal? É quando, se eu falar para vocês, se vocês vão conjugar o verbo para mim no presente, vocês vão ter que criar derivados desse verbo que indicam o presente dele, que a ação está sendo feita no presente, nesse momento. Vamos pegar um exemplo ali, a palavra amar. Como que eu digo que eu estou amando no presente, né? Eu amo, tu amas, e aí sim por diante, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Por que os verbos são tão importantes? Ele indica quando tudo está ocorrendo, né? Ele indica quando que a ação está ocorrendo, e a partir dele eu vou usar as outras palavras corretamente. Como isso? Né? Vocês lembram que a expressão nós vai, nós fomos, nós voltemos? Né? A gente fala assim, infelizmente, a gente fala, nossos parentes, às vezes nossos pais falam assim, talvez por uma falta, não puderam estar na escola, né? Talvez seja cultural de falar nós vai, nós fui, a gente fomos e assim por diante, né? Quando a gente fala isso, né, gramaticalmente a gente fala que está errado, né? Apesar de a gente entender o que a pessoa está querendo passar, na hora de escrever, não está correto escrever nós foi, nós fomos, né? E por que isso acontece? Porque muitas vezes a pessoa não pode estudar e ela não pode estudar o verbo, porque o verbo ele vai indicar quais palavras eu vou usar em torno dele, né? O foi, né? Ele serve para ele foi a algum lugar e não, né? Nós foi, não é nós, é ele foi a algum lugar, né? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Isso aqui, ó, é muito comum ver vocês alunos falando, tá? Alguns de vocês, né? Vamos generalizar. Olha lá. Nós vai na escola. Nós vai à escola. Né? Nós vai. Qual que é o verbo aqui? Eu destaquei os verbos em azul aqui, ó. Né? Vai do verbo ir, né? Nós vai à escola. Não, pessoal, né? O correto é nós vamos à escola, né? Então, nós vai, mas é muito comum a gente escutar isso, né? E se a pessoa não estuda o verbo, ela vai achar que isso está certo a vida inteira. Ela aprendeu, às vezes, lá com o pai, lá em casa com os pais, ou com os avós, ou com os vizinhos, qualquer um, que às vezes não puderam frequentar a escola. Às vezes a pessoa aprende isso aqui, de tanto conviver com pessoas que falam. Nós vai, professor, nós vai na festa. Nós vamos à festa, né? Tranquilo? A mesma coisa, eu e ele foi no parque. Não, eu e ele fomos no parque. Ou fomos ao parque, né? Tu fez a tarefa? Não, isso aqui já é um pouquinho mais difícil, que pouca gente usa. Não é tu fez, o tu indica tu fizeste a tarefa, fizeste, né? Eles encontrou o documento. Não é eles encontrou. Se eles está aqui, ó, quem lembra? No plural, eles. Aqui também tem que ser no plural, encontraram, porque foi mais de uma pessoa que encontrou. Então, eles encontraram. E não eles encontrou. Essa aqui é clássica, do verbo medir. Eu mido este muro. Não é eu mido, eu meço. Então, se eu nunca estudei verbo, eu vou falar mido. E muita gente fala isso, né? Ó, vós irá à missa. Aí já é um pouquinho mais difícil, mas tá... Opa! Mas está errado. Não é vós irá, é vós ireis. Ó, o clássico aqui de todos. A gente fomos ao encontro. Não é a gente fomos, é a gente foi. Isso que é o que a gente chama de concordância, que eu falei aqui, ó lá. Né? Ó lá, é a base da concordância de uma frase. Se eu falar nós foi, ela não tem concordância. Logo, ela vai estar escrita de forma errada, tá? Então, ó lá, nós saiu e comeu sorvete. Olha só, nós saiu e comeu. Deus me livre, né? Na verdade, nós saímos e
comemos sorvete. Então, olha aí. Vocês viram o que é? Isso que está em preto aqui, né, e azul, são frases que não tem o que? Olha aqui. Não tem nenhuma concordância. As coisas não estão concordando. Mas aqui em verde a gente tornou a frase com concordância. Ou seja, eu estou utilizando o verbo de forma correta. E é isso que a gente vai estudar agora. Não é uma coisa fácil? Não é uma coisa tão fácil assim, mas é uma coisa que exige, além de estudo, muito decorar. Essa aqui é uma matéria que a gente precisa decorar para levar para a vida da gente. Ela é quase igual a uma tabuada que vocês aprendem em matemática. Olá, quando se pratica uma ação, a palavra que representa essa ação indica o momento em que ele ocorre. É o verbo. O verbo ele vai ser responsável para identificar se a coisa está acontecendo no passado, no presente ou no futuro. Então é ele que indica o momento exato e quem está fazendo essa ação. Vamos ignorar a presença desse eu lá. Escrevo com rapidez. Quem escreve com rapidez? Eu escrevo. Então quem fez fui eu. E quando que eu fiz isso aqui? No presente. Se eu falo, nós compramos um bolo, né? A ação aí vai ser o comprar, né? Compramos. Quem compramos? Esse nós que compramos. Então foi eu e mais outra pessoa, né? E quando que aconteceu isso? Se nós compramos, quer dizer que já aconteceu. Então aconteceu no passado, uma ação do passado. Olha lá, continuando aqui, uma ação ocorrida num determinado tempo também pode constituir-se num fenômeno da natureza expresso por um verbo. Então a gente tem ações da natureza também, ó. Trovejar, trovejou muito cedo, né? Acho que a gente não sabe quem fez, porque é uma ação natural, então. Mas trovejou já aconteceu, então é uma ação que ocorreu aqui no passado, beleza? Qualquer dúvida vai anotando aí, beleza? Isso aqui a gente vai pular, né? Então, continuando aqui, estudo dos verbos. A gente vai conhecer ou relembrar das famosas aqui, ó, pessoas do discurso, pessoal. Lembra que a gente acabou de falar lá que aqui, ó, vamos voltar aqui. Que para eu utilizar o verbo, eu nem sempre vou usar ele na forma natural, mas para isso eu vou conjugar. Lembra? Conjugação verbal é você criar derivados conforme quem está fazendo e quando está sendo feita essa ação. Então, esse quem a gente descobre através dessas palavrinhas aqui, ó. Opa! Que vocês já estudaram no ano passado, que a gente vai chamar das pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso? São chamados pronomes pessoais retos, que nada mais são que essas únicas pessoas que conjugam o verbo, ó. Eu, tu, ele, que está no singular, e nós, vós e eles, que são do plural. Por que singular? Por que isso aqui é singular? Vamos tentar imaginar. Eu, tu e ele. Cada um desses nomes representa que quantidade de pessoas? Eu, quer dizer, estou falando só de mim. Tu, estou falando só de você. Ele, estou falando de uma pessoa só. Por isso que é singular. Singular significa uma só. Plural quer dizer que significa mais de uma. Nós vai envolver eu e mais alguém ou mais outras pessoas. Então vai envolver eu, que é o singular, mais alguém. Então é o nós. O vós vai envolver o tu, vários tus, né? Vão criar o vós, quer dizer, várias pessoas com quem eu falo. Se eu chego lá na sala e vou explicar a matéria para vocês, é o eu, o professor Ugner, falando para vós, que são vocês todos. E o eles é quando eu estou falando sobre mais de uma pessoa. Eu estou falando sobre estou lá na sala dos professores, estou falando sobre a sala de vocês. Aí eu falo, eles vão fazer prova amanhã. Quer dizer, eles mais de uma pessoa. Então por isso que é plural. Plural mais de uma pessoa, singular apenas uma pessoa. Só lembrar disso, tá? Então a gente vai classificando assim, pessoal, lá. O eu vai ser chamado de primeira pessoa do singular. O tu, segunda pessoa do singular. E o ele,
que pode ser o ela também, não tem problema, é a terceira pessoa do singular. O singular, que a gente acabou de ver, que indica uma só pessoa. Então, essa aqui são as três pessoas do singular. E nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, e eles ou elas, terceira pessoa do plural. Por isso que a gente chama isso aí de variação de número e de pessoa. O que é isso? O número é se é singular ou se ele é plural. E a pessoa? Então, o eu é primeira pessoa e o número singular. Entendeu? Então, se eu falar para vocês lá, quem que é a segunda pessoa do plural? A segunda pessoa do plural é o vós. Quem que é a primeira pessoa do singular? Primeira pessoa do singular, eu. Quem que é a terceira pessoa do singular? Olha aqui, é o ele. Aqui a gente tem exemplos. Ó. Eu vou à escola. Vou, né, é a ação, né? Quem está sendo feita pela primeira pessoa do singular, eu. Olha lá, tu és um aluno. És o verbo ser, né? E o tu, segunda pessoa do singular. Ele é risonho. Ele é um verbo, né? Ele, terceira pessoa do singular, e assim por diante. Nós somos amigos, nós, primeira pessoa do singular. Vós, segunda pessoa do plural, perdão. Nós, primeira pessoa do plural. E elas também, terceira pessoa do plural. Tá? Tranquilamente, beleza? Então, agora, se eu perguntar para vocês quem são as pessoas do discurso, vocês vão me dizer que é o eu, o tu e o ele, o nós, o vós e o ele. E se eu perguntar quem é a primeira pessoa do plural, vocês vão aqui no nós. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele. Isso aqui tem que estar decorado, beleza? Olha lá. Então, pessoas do discurso, primeira pessoa, eu e nós, que é o eu, primeira pessoa do singular, e o nós, primeira pessoa do plural. Que esses caras eles representam? Eles representam aqueles que falam, né? Ou eu falo em meu nome, ou eu falo em nome de nós. Quer ver? Eu posso dizer assim, ó, lá, usamos essas palavras para se referir a algo que eu fiz sozinho ou fizemos juntos. Eu e mais alguém. Tá? Então eu posso dizer eu fui à escola ou dizer nós fomos à escola. Né? Eu vou me incluir junto com outra pessoa. Então ele está indicando sempre que o eu está envolvido dentro. Por isso que é a primeira pessoa. Né? A primeira pessoa é aqueles que falam. Né? A segunda pessoa a gente fala com quem se fala ou aqueles que escutam. Sempre que usar essas palavras para falar com alguém. Né? Hoje a gente usa ainda o você. Né? Fala, você vai, mas na hora de escrever, o mais correto é a gente utilizar aqui as pessoas do discurso. Então é o tu e o vós. A gente anda trocando o tu por você e o vós por vocês. Mas ainda formalmente é tu e vós que a gente usa. Né? Então eu falo, ó, se eu vou falar com a pessoa, eu vou falar, ó, tu fizeste a tarefa? Ah, mas eu vou lá na frente da sala e quero saber se vocês fizeram a tarefa. Eu vou falar, ó, vós fizestes a tarefa? Então é com quem está se falando. Eu posso estar falando com a pessoa só, que é o tu, mas eu posso falar com várias pessoas ao mesmo tempo, porque daí eu vou ter que usar o vós. Então, tu é quando eu falo com alguém ao mesmo tempo, eu vou me referir a esse alguém, eu uso o tu. E se eu falar com várias pessoas, eu uso o vós. E a terceira pessoa é quando a gente se fala sobre algo ou sobre alguém. Eu estou falando sobre algo ou sobre alguém. Eu vou falar sobre eu estou lá na sala dos professores, quero falar sobre um aluno específico. Vou falar, ó, que ele não faz nada em sala. Mas eu quero falar sobre vários alunos ao mesmo tempo. Eu falo, ó, eles são bons alunos. Então usamos essas palavras para se referir a algo ou alguém que não está participando do diálogo ou está longe do falante. Então quando eu quero falar sobre alguém, né? Então vamos dizer assim, eu e nós, primeira pessoa do plural e do singular. Eu, primeira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Tu, segunda pessoa do singular. Vós, segunda pessoa do plural. E ele, terceira pessoa do singular, eles, terceira pessoa do plural. Beleza? Então, aí a gente já aprendeu então quem são as pessoas. Olha lá um exemplo aqui, ó, né? A gente falou que número é singular e plural e a pessoa é primeira, segunda e terceira. Pode estar no singular,
primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Eu falo, nós falamos. Tu falas, vós falais. Ele fala, eles falam. Aqui, a mesma coisa. E é isso, pessoal. Essa primeira aula vai ser apenas para essa apresentação do verbo. Então, o que a gente viu aqui? A gente viu a importância do verbo, né? A gente viu o que é um verbo conjugado. E a gente viu a sua importância quanto à concordância. A gente viu que são palavras que indicam principalmente ações. Então, a gente vai sempre lembrar de verbo como palavras que indicam ações. Beleza? Então, nessa primeira aula a gente encerra aqui. E a próxima aula já vai ser para a gente entender como conjugar os verbos. Beleza? Fechou então? Qualquer coisa é só perguntar no privado. Amanhã cedo, à tarde, eu já envio mais uma aula. Beleza?